comissão que gerenciou, coordenou e articulou todas as ações que a UEPA desenvolveu na COP30. De mostrar ao mundo a Amazônia, a ciência que é feita dentro da UEPA, né? E que a UEPA faz ciência e faz cultura. Então, por exemplo, nós tivemos no período da COP a assinatura de termo de cooperação com a Universidade da Guiana Francesa. Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Vozes da UEPA. Aqui a gente quer agradecer e já pedir que todo mundo se inscreva, curta, comente aqui no canal da Rádio UEPA. Vamos tratar da participação da UEPA na COP30, né? A COP foi um momento histórico para Belém, para o Pará, especialmente para a UEPA, teve um grande destaque. E hoje a gente quer fazer aquele balanço gostoso, direto e sem filtro. E para isso a gente trouxe duas convidadas aqui comigo, duas mulheres que foram fundamentais, né, nessa jornada. Principalmente a professora Bianca, que coordenou a presença da UEPA ao longo da COP30, e a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Luana Fernandes, que ajudou a conduzir a nossa presença maciça dentro da Green Zone e outros espaços, né? E aí, eu inicio perguntando, Bianca, como foi para você assim vivenciar por dentro essa COP30? Então, eu me lembro que do último episódio que a gente veio para cá, a gente falou um pouco sobre a COP30, mas só relembrando, né, que essa foi uma ação coordenada por uma comissão, né, que envolvia todas as pró-reitorias da Universidade do Estado do Pará. E essa comissão que gerenciou, coordenou e articulou todas as ações que a UEPA desenvolveu na COP30. Então, assim, realmente foi um trabalho articulado, integrado, que dá um orgulho institucional, porque foi um evento de grande porte, mas que a UEPA realmente conseguiu a integração e a articulação necessária para que a gente desenvolvesse todas as nossas ações com sucesso. Então, hoje eu só tenho a agradecer a essa comissão, né, e a ressaltar que as nossas ações tomaram uma grande relevância graças a essa articulação e essa integração de todos os envolvidos. Luana, qual é o sentimento geral da universidade? Assim, você tem como descrever para a gente? Tem. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. De estar aqui mais uma vez, né? Como a professora Bianca falou, a gente retoma agora pós-COP, e é muito interessante esse momento de balanço, porque a gente trabalhou bastante, engajou, mas é muito legal a gente olhar os resultados, né? E assim, baseado nisso, a gente tem, como todo bom paraense, que durante esse período teve um orgulho de ser paraense, a gente também tem um orgulho de dizer que toda a comunidade da UEPA teve orgulho de ver a foto da UEPA, a cara da UEPA em todos os espaços da COP30. Então, isso significa um motivo de orgulho e também de um grande engajamento científico, tecnológico e cultural, né? Então, isso demonstra a nossa universidade em todas as suas facetas num evento mundial. Então, assim, a gente pode dizer que tem um orgulho institucional, um orgulho de ser UEPA, aí prevaleceu, né? Bianca, eu queria que falasse um pouco mais assim, desse processo, nessas minúcias da articulação interna. Como foi essa articulação interna, externa, para até 3 meses atrás a gente não sabia de fato como é que a UEPA ia participar durante a COP30? Então, a gente realmente foi um evento que nós tivemos poucas informações no início. Até o final de 2024 a gente não tinha muita informação de como é que seria essa organização da COP, como é que seria a presença das universidades dentro, né, da Green Zone, da Blue Zone e dos outros espaços que a COP30 ela ofertou para a sociedade. No início do ano, a gente já começou a ter alguns indícios e a gente começou, nessa comissão, a trabalhar de forma integrada. Então, todas as nossas ações institucionais, elas foram articuladas, departamentos, centros e pró-reitoria se articularam para que nossos eventos institucionais já tivessem o desenvolvimento de temáticas relacionadas à COP30,
E também com isso um trabalho de articulação junto ao governo do estado para ver de que forma a UEPA poderia estar envolvida nos espaços dentro da COP. E aí foi realmente um movimento mais intenso no início de 2025, né? E a gente conseguiu, né, toda essa integração e essa articulação também com o governo do estado e com outras universidades. Então, se não fosse também essa articulação e essa integração com o governo do estado e com outras universidades parceiras, a gente não teria tanta relevância que teve nos espaços da COP, porque realmente as informações chegaram na grande maioria no início de 2025. Perfeito. Então, assim, eu acho que a articulação foi bem conduzida, né, pelo menos, mas assim, Luana, a gente, como estava assim, turvo, o processo, como é que seria a participação, eu acho que o planejamento, né, nosso, de estar preparado para como nós vamos atuar e para as intempéries que podem ocorrer ao longo do processo, qual foi o papel do planejamento, da Propesp e da gestão superior como um todo, e o desafio logístico aí de participar intensamente dessa COP? Excelente pergunta, porque inicialmente a gente só tinha planos A, B, C, e nós fomos traçando esses planos, porque muitas das atividades, eles eram advindos de concorrer a editais, a chamadas. Então, o que nós fizemos enquanto Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação foi recrutar os nossos pesquisadores, os nossos grupos de pesquisa, os nossos programas de pós-graduação que atuam diretamente na área, dentro das alterações climáticas, mas também de temas transversais. Então, não só programas de pós-graduação, como, por exemplo, Ciências Ambientais, que tem uma atividade e uma relação direta com a temática, mas também outros, como Biologia Parasitária, como outros programas de pós que têm assuntos transversais à temática do clima, né, e desastres ambientais. Então, a nossa articulação foi o levantamento interno de pesquisas, e é importante a gente socializar isso, porque não são somente projetos que falavam, mesmo que transversalmente, sobre o tema, mas projetos que tinham ações e soluções reais para mitigar os problemas acerca das alterações e mudanças climáticas. Então, o que a gente conseguiu fazer esse levantamento, ele está relacionado com pesquisas inovadoras que a nossa universidade possui, parcerias importantes que a nossa universidade também possui. Então, também é importante ressaltar que nenhuma das atividades planejadas, mesmo que estivesse sob a coordenação da UEPA, enquanto líder ou encabeçando aquela pesquisa, mas todos os painéis nós colocamos como critério parcerias interinstitucionais, tanto também com a sociedade civil, quanto representantes indígenas, quilombolas, e também com parcerias internacionais. Então, todos os painéis e projetos escolhidos, eles não eram só dentro da UEPA, eles eram sob liderança da UEPA em parceria com outras instituições externas. Agora eu queria que a Bianca falasse um pouco da importância, né, de mostrar ao mundo a Amazônia, a ciência que é feita dentro da UEPA, né, e que a UEPA faz ciência e faz cultura de fato. E aí, qual foi essa importância? Como é que você avalia? Eu avalio que, assim, a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, ela sempre desenvolveu essas ações de pesquisa e ensino e extensão relacionadas às mudanças climáticas, ou, como a professora Lana colocou de maneira transversal, ela sempre teve uma grande relevância. A dificuldade era essa visibilidade dessas ações, né, de pesquisa, de cultura, pela sociedade de maneira mais geral. Porque geralmente as pesquisas são desenvolvidas, né, e tem esse destaque através de editais ou rede de colaboração com uma comunidade acadêmica e científica que é uma comunidade mais restrita, né? E aí, com essa visibilidade da UEPA, nesse sentido de mostrar para a sociedade o que a UEPA já vem desenvolvendo, né, é uma satisfação muito grande, porque a gente sempre está associando, né, a produção científica relacionado ao evento e também uma continuidade dessa produção científica depois da COP. E a ideia era também isso, mostrar que a UEPA já estava desenvolvendo, se organizou e se planejou para dar visibilidade a essas pesquisas e essas ações, e também que essas ações sejam de maneira contínua,
como um norte para que a universidade alcance também outras pesquisas, outras ações e outras parcerias. Ainda no campo, Ana, das pesquisas, eu acho que foi importante a gente mostrar que demonstrou interesse de instituições internacionais, instituições reconhecidas nacionalmente em estreitar o laço com a UEPA. Eu queria que falasse um pouco dessa importância no campo da pesquisa e da pós-graduação. Então, foi uma oportunidade de colocar como vitrine, né, o que a gente já realizava. E, além disso, como existia um critério para essa organização e essas apresentações mostrarem as parcerias já existentes, isso fortaleceu a adesão de novas parcerias para a universidade. Então, por exemplo, nós tivemos no período da COP a assinatura de termo de cooperação com a Universidade da Guiana Francesa. Então, isso é, na verdade, um marco e um legado, um dos legados, inclusive, mas assim, demonstrando que eram tanto parcerias já estabelecidas, como também ele serviu para poder agregar novas parcerias. E isso é um exemplo. Nós tivemos outros envolvimentos e outras cartas de intenção relacionadas com essas novas parcerias e propostas com a universidade, com a pesquisa, com a ciência e tecnologia da nossa universidade. Eu quero também destacar nessa situação também, na área da tecnologia, né? Nós tivemos o nosso primeiro Hackathon EPA, e esses projetos do Hackathon nós submetemos a uma chamada global da ONU, né, para que esse evento tivesse essa visibilidade. Nós fomos um dos selecionados mundialmente foram mais de 200 instituições pelo mundo inteiro, e nós somos representantes desse mutirão global contra a desinformação em relação às mudanças climáticas, e o nosso evento do Hackathon EPA conseguiu ser classificado e está institucionalmente destacando o papel das ações, né, de tecnologia e de soluções climáticas para o clima no site da ONU. Então, isso foi uma visibilidade muito grande, foi o nosso primeiro evento do Hackathon, e nesse primeiro evento nós já ganhamos esse destaque nessa chamada do Mutirão Global. E aqui, passar agora a palavra para a minha parceira de podcast, que tem apresentado brilhantemente, Dani Linhares. Muito obrigada, professor Igson. E agora a gente vai retomar lá para o início, voltar a um pouquinho lá da COP. E aí eu queria conversar com a professora Bianca a respeito, né, lá do Fórum de Integração da Amazônia Global, do próprio CCBS, né, que nós tivemos, e como foi essa apresentação de vários pesquisadores, reitores de muitas universidades, né, daqui do nosso Brasil, como foi essa logística? Então, no início, né, como teve uma situação bem polêmica da COP com relação à hospedagem das pessoas envolvidas na COP, né, a gente sabe que a maioria das universidades que até então tinham confirmado sua presença na COP, elas ficaram receosas de realmente se teria condições de vir para cá e conseguir hospedagem no tempo previsto para participar do fórum e das outras ações da COP. No início houve esse temor das universidades, né, e eles ficaram muito preocupados, mas depois, conforme foi avançando, né, esse período, a gente conseguiu garantir para eles, né, que nós teríamos, além do espaço dentro do fórum, mas também uma proposta de uma organização via alojamento. Aí a adesão das universidades foi crescendo e o envolvimento também. Então isso foi muito importante, porque o fórum é uma integração, né, entre universidades, não é uma ação só da Universidade do Estado do Pará. Ele precisa dessa integração e dessa participação maior das universidades, que foi possível, mesmo com essa polêmica toda da hospedagem da COP, foi possível também graças às propostas que a UEPA ofertou para as universidades parceiras. Acho que aqui é importante agradecer o curso de Educação Física lá, com que certeza. serviu o espaço, serviu no nosso hotel, né, um hotel improvisado, e os reitores, pró-reitores, os visitantes vieram, saíram elogiando bastante. E aqui agradecer e parabenizar a professora Bianca pelo espaço. E agora a gente falando, né, do Fórum de Integração, né, o clima dele, como foi para vocês, né, essa dinâmica
dentro do fórum. E quais foram os principais destaques, por exemplo, de sustentabilidade, de inovação? Como foi para vocês essa logística? Então, é importante falar que o Fórum de Integração, ele foi, na verdade, a sua segunda edição. No entanto, como ele veio, ele foi feito a primeira edição há 2 anos atrás, juntamente com universidades. Então, a UEPA liderando, encabeçando essa iniciativa, mas com a participação de outras instituições, também universidades estaduais, que são a Unitins, a UEMA, a UEMA-Sul e a Unemate. Então a gente fez uma versão agora em que teve mais ampliação, digamos assim, com a presença, porque coincidiu e isso foi idealizado para acontecer nesse formato como uma atividade paralela da UEPA na COP30. Então, além dessas universidades já parceiras desde a primeira edição, a gente teve então esse ano a expansão com a participação e envolvimento de outras universidades estaduais, como representação da UERJ, da Unicamp e também internacionais. Então a gente tinha ali participantes franceses, da Guiana Francesa também. Então é importante a gente ressaltar que o fórum ele significou para a gente uma consolidação da integração de universidades estaduais e também no âmbito internacional. Ou seja, saiu de lá, foi gerado lá grupos de trabalho, em que teve temática e uma socialização onde os pesquisadores dessas universidades mostraram o que já é realizado nas suas instituições de forma isolada, mas com a socialização a gente foi observando pontos em comum. Então, o que gerou e fez com que no fórum a gente saísse com uma carta de intenção em que há um comprometimento agora com as instituições iniciais e as outras que ingressaram para que seja feito um colegiado permanente do Fórum de Integração, mesmo que agora com a liderança da UEPA, mas que a cada 2 anos seja realmente efetivada e dando continuidade ao Fórum de Integração das universidades estaduais. Você falou um pouco desse protagonismo da UEPA no Fórum. Então, a universidade fez essa primeira edição, como a professora Lana colocou. Nessa segunda nós ampliamos, mas continuamos dando esse direcionamento a esse movimento de integração e articulação. Toda a proposta da programação do fórum ela foi articulada com as universidades, houve a adesão e a participação em todos os momentos do fórum, das universidades parceiras e de outros representantes da sociedade, mas a UEPA que direcionou, né, não só as ações, mas uma metodologia de integração do fórum. E a proposta é que essa articulação e esse direcionamento encabeçado pela UEPA, ele vai continuar. A universidade vai criar esse grupo de trabalho permanente e aí a partir dele nós vamos estabelecer outras parcerias e outros até convênios e redes de colaboração e cooperação. Então a UEPA vai continuar à frente dessa organização e metodologia do Fórum de Integração para as próximas edições, em parceria também com as universidades, né, que se comprometeram desde essa segunda edição. Nós sabemos também que a Propesp ela teve uma parceria direta aí nesse fórum, né? E professora Luana, você trabalha diariamente aí na área da pesquisa, né? E o que mais te marcou desse encontro? O que mais me marcou, a gente estava comentando depois, pós-evento, pós-fórum, como foi importante ter visto os grupos de trabalho em que foram divididos e como é que a gente conseguiu identificar tantos trabalhos potenciais que estavam feitos às vezes de forma isolada e como é que a gente tinha essas interseções de uma forma tão interessante, né? Então, assim, isso fez com que a gente, nessa socialização dos grupos de trabalho e nas temáticas relacionadas com a COP, inclusive, a gente viu como a gente tem o potencial dessas instituições parceiras de ampliar cada vez mais essas pesquisas que já
foram iniciadas, só que de formas independentes, né? Então imagina isso, essa sinergia e essa potencialidade disso integrado, isso consolidado, buscando fomento, buscando mais acordos de cooperação e inserção com outras instituições envolvidas. Então acho que esse foi o grande marco. Assim, eu acho que vocês fizeram uma síntese e a importância do fórum, mas eu soube que ao final teve a produção de um documento. Qual a importância desse documento? Qual a relevância dele para a ciência na Amazônia e por uma contribuição para essa agenda global aí do clima? Na verdade, o documento ele demarca uma contribuição e um compromisso, na verdade, ele demarca um compromisso real que essas instituições enxergam de reunir e fortalecer todas as suas pesquisas que foram identificadas algumas de forma isolada, fazendo esse compromisso com parcerias reais de aproximação, né? Então, quando a gente diz que as universidades estaduais que se reuniram e detectaram a partir dos seus resultados de forma isolada que tem pontos de colaboração que se complementam, ou seja, tem pontos de complementariedade, e as universidades assinam esse acordo dizendo vamos reunir, vamos fortalecer para quem sabe até fazer adesão nas nossas FAPs, né, que são as fundações de apoio de cada um dos seus estados, para ter mais amparo realmente no que está sendo realizado e ampliação. Então, o documento ele vem como um marco de fato, com as parcerias que a universidade possui, mas não a UEPA somente, mas as universidades todas que estão se comprometidas, na verdade, com esse legado. A articulação das universidades, ela se deu a partir da UEPA, assim como anfitriã, mas a partir da ABRUEM, né? As instituições afiliadas à ABRUEM. Qual assim, o papel da ABRUEM nesse processo? A ABRUEM, ela veio como parceira do fórum desde o início, e através da ABRUEM é que nós já apresentamos a proposta do Fórum de Integração, né? Buscando esse convite para as universidades parceiras, e através dessa articulação com a ABRUEM foi feito um planejamento em conjunto com as universidades. Então, tanto nos painéis temáticos como nos grupos de trabalho, a ABRUEM foi fundamental, porque foi a primeira ponte de aproximação entre as universidades estaduais, né, para compor o planejamento e as ações do fórum. E é importante ressaltar que, além das universidades que compõem a ABRUEM, outras universidades também se integraram, né, quando a gente ampliou isso, mas a ABRUEM foi fundamental não só no planejamento das ações e articulações do fórum, mas também na sensibilização das universidades a participar e a vir a Belém dentro desse contexto de COP30. E dentro dessa perspectiva, né, como foi essa troca entre os pesquisadores locais e os internacionais? Professora Luana? Foi o grande marco e o que mais gerou assim, uma grande expectativa da gente enquanto organização, porque surtiu ali com o público, pesquisadores que estavam ali presentes, um interesse de firmar as parcerias e inclusive até convites para a gente poder estar atuando na COP do próximo ano, inclusive. Então, significa dizer que o interesse que hoje o mundo tem sobre a pesquisa que é feita na Amazônia, se deparando, talvez até se surpreendendo, digamos assim, com o potencial e a qualidade do que é feito, isso gerou para a gente convites para estar na Blue Zone, por exemplo, o ano que vem, na próxima COP, que aí a gente já se desloca, né, daqui, mas isso denota que dentro do fórum, que foi um evento paralelo, que realmente ele despertou interesse de pesquisadores que já conheciam o fórum, mas também, principalmente, instituições estaduais da região Sudeste, que estavam pela primeira vez em Belém, foram ao nosso fórum como evento paralelo para conseguir firmar essas parcerias. E também é importante a gente ressaltar que a gente teve em torno de 400 inscrições. Então, mostrar a relevância, e essas inscrições elas foram em boa parte de instituições
externas. Então, pessoas estavam vindo pela primeira vez a Belém, procurando eventos, não só os diversos eventos que estavam tendo dentro da própria COP, mas eventos paralelos, procurando universidades. E o nosso fórum, de alguma maneira, ela chamou a atenção de forma expressiva. Então, gerando não só a curiosidade, mas a partir do momento que eles estavam conosco, de realmente ter um interesse, vendo o potencial que a universidade tem, as universidades estaduais da Amazônia Legal. Então, é importante ressaltar que não é só o nosso estado, mas que a Amazônia Legal, essa potencialidade, gerou até convites e parcerias futuras até para a COP seguinte. Perfeito. Eu acho que mostra assim, o protagonismo da UEPA, a relevância e o planejamento que a UEPA teve ao longo de todo esse período aí, para além da Green Zone e da Blue Zone. E que todo esse trabalho, né, que teve antes da COP e pós-COP, ele foi um efetivo, né? Porque obtivemos resultados positivos aí dentro da nossa universidade. Eu acho que a gente falou um pouco do fórum, aprofundou, mas agora a gente quer entrar assim, na atuação da UEPA mesmo dentro da COP30, na Green Zone, na Blue Zone. Luana, fala pra gente assim, o papel ou a importância desses 14 painéis dentro da Green Zone. Esses 14 painéis que a gente submeteu, né, no edital, concorremos, boa parte dele, a maior parte deles foi no edital da SEMAS, da Secretaria do Estado, no pavilhão Pará. Né? Então, lá no Pavilhão Pará, nós tivemos os 14 painéis que você relatou agora aprovados. Então, nós tivemos painéis do dia 11 até o dia 19 de novembro apresentados. É importante ressaltar que esses painéis, ele teve o protagonismo e a coordenação da UEPA, de pesquisadores da UEPA, em diversas áreas, mas também teve a presença de parceiros e outras instituições, né? Então, obrigatoriamente, universidades, vou te dar um exemplo, porque senão eu vou pecar, não vou citar todas de cabeça, mas a UNEMAT, a Unitins, a UEMA, o EMASU, que são as instituições estaduais mais parceiras nossas, inclusive também presentes no Fórum de Integração. Então, tinham pesquisadores enviados, né, dessas instituições, contribuindo com os nossos pesquisadores nesses painéis. Então, a diversidade, ela foi linda de assistir. Além disso, também tiveram alguns painéis que envolveram a sociedade civil, representação indígena, por exemplo, quilombola, Ministério Público também. Então, teve uma articulação entre instituições que deu um potencial a mais nesses painéis que tiveram sob coordenação da UEPA. Mas, assim, esses 14 é o que você tem aí de aprovação, mas além disso a gente teve outros painéis mais. Nós tivemos ao longo da COP30 também convite, mais 2 painéis que foram feitos pela coordenação do professor Éder e da professora Hebe Morgani, convidados que é chamados de COP30, apresentar 2 painéis adicionais na COP Online. Então, isso já foi depois do dia 19. Então, a gente teve realmente uma atividade maciça dos nossos pesquisadores da universidade na COP30, na Green Zone. Sim. Assim, ainda na Green Zone, a ProEx participou ali com as atividades do Mãos de Melodia, do Madrigal e também do Saia de Flores. Eu acho que fizeram apresentações belíssimas, inclusive convites de patrocínio, convites para viajar para fora do estado. Então o Madrigal, ele fechou a sua apresentação com um banzeiro ali, que chamou os gringos, paraenses, as pessoas que vieram de fora do estado, mas brasileiro, todo mundo caiu no carimbó para dançar. Foi uma grande festa. Além, acho que isso mostra a importância de relacionar cultura, ciência, educação Mas, Bianca, eu queria que tu falasse assim, todos os painéis deram lotado, porque a gente está falando 14, mas, seja sincero, não estava esvaziado lá? Tinha muito evento concorrido. Forma alguma, né, Bianca? Jamais! Todos os painéis, né, do Pavilhão Pará, que foi o pavilhão, né, que foi, como a professora Lana colocou, né, foi apresentado como proposta da Secretaria de Meio Ambiente, né, do Estado. Eles tiveram muita concorrência e nesses 14 painéis da UEPA, todos os 14 painéis tiveram presença 100%
de pessoas assistindo, né, de participantes assistindo, e às vezes tinham painéis que tinham pessoas em pé, que não tinha mais nem lugar para sentar. Então a participação dos visitantes da COP na Green Zone nessa apresentação dos painéis que a UEPA apresentou foi intensa, foi maciça, e por isso também, depois de tanta visibilidade dos painéis, houveram esses outros convites. E é importante destacar que não só painéis científicos, né, que falam de resultados de pesquisa e a relação dessa contribuição para a sociedade, é importante ressaltar também essa participação cultural que a UEPA teve. Então, além desses painéis da Green Zone, né, durante a Green Zone, essas participações culturais mostrou também que a UEPA não faz só ciência, não promove só ações de pesquisa e de ensino, mas também promove ações e atividades culturais. Então, a visibilidade da UEPA na Green Zone foi significativa, com intensa participação dos painéis nas ações culturais. É só fazer um complemento nessa fala e estendendo, é que além do Pavilhão Pará, nós estivemos no consórcio interestadual da Amazônia Legal, onde a gente conseguiu falar qual era a contribuição das universidades da Amazônia Legal para a pesquisa, ciência e inovação na região. Então, na verdade, a gente conseguiu assim ter uma representação ampla, de fato, falando de forma coletiva e mostrando o potencial da Amazônia na pesquisa e inovação para o mundo. É importante, eu acho que a UEPA conseguiu mostrar a força da ciência na Amazônia, a força da Amazônia, e a partir das suas próprias narrativas, né? A narrativa dos pesquisadores locais, e que aqui a gente faz ciência com qualidade, com potencial. Mas eu quero... E assim, foi belíssima a participação da UEPA na Blue Zone. E a Blue Zone? Qual foi a nossa participação na Blue Zone? Nós tivemos algumas atividades enquanto comissão para garantir o credenciamento da Universidade do Estado na Blue Zone também. Então, nós participamos de edital e nesse edital a gente conseguiu ser aprovado. Então, foi um edital com um número limitado de credenciais e a UEPA ela foi selecionada e a gente conseguiu contar bom contexto, bom enredo do motivo pelo qual a UEPA deveria estar também na área mais restrita do evento mundial. Mas assim, de fato, o que ela foi discutir lá? Qual é o papel, a intervenção da UEPA nesse espaço? Pois é, então a partir dessa credencial adquirida, a gente então tinha já uma articulação prévia, anterior, que era vinculado com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que é chamado de Conselhão da Presidência da República, em que, para a gente contextualizar, em agosto desse ano, nós tivemos em Manaus, fazendo um encontro da ciência e tecnologia da Amazônia Legal. Então, que foi liderado pelo Conselhão em nome da professora Raimundinha, que é a secretária adjunta, né, executiva adjunta do Conselhão. E a partir disso houve um lançamento de livro. Então, a partir desse encontro, gerou um desdobramento com a publicação de livro, um documento com as ações das universidades da Amazônia Legal. A partir disso, então, houve na Blue Zone um momento de socializar a contribuição da comunidade científica da Amazônia Legal no pavilhão das universidades. Então, nosso reitor representou a universidade, ele esteve nesse painel científico dentro da Blue Zone, falando sobre as estratégias, as mitigações, o potencial que nós temos estratégicos e os produtos que a Universidade do Estado, ele representando a UEPA naquele contexto, que tem para mitigar todas essas problemáticas relacionadas ao clima. Então, estivemos também presentes na Blue Zone. Ah, que bom. Não só no acesso à Blue Zone, então a Universidade do Estado do Pará, ela se integrou à comissão, a uma comitiva brasileira na Blue Zone. A Blue Zone era um espaço que era gerenciado pela ONU. O governo do estado não tinha nenhuma gerência na Blue Zone. E aí a gente só conseguiu esse acesso por conta dessa seleção que houve
E aí a universidade conseguiu esse acesso e como já tinha essa articulação prévia do encontro de Manaus, é que houve a apresentação desse painel. E aí a gente teve 2 marcos importantes. A UEPA fazendo parte da Bluzone como comissão nacional, né, representando o Brasil, e o painel que foi uma articulação do Conselhão com as ações da universidade diante dessa temática. Isso é importante falar. Me explica, eu sou leigo. O que é o Conselhão? O Conselhão, ele é o... Ele é chamado informalmente de Conselhão. Ele é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Então, ele serve como um conselho, um membro consultor da presidência para associar, pensar, por exemplo, estratégias e dialogar com a sociedade. Então, tem vários representantes, então ele é chamado de conselhão pelo número de representantes que tem neste conselho, Hoje, mas ele é conselho. Tem o secretário executivo, que é o Olavo Alves, mas também tem a professora que a gente chama amigavelmente de Raimundinha, que ela é paraense, próxima a nós. Ela é a secretária executiva adjunta. Então foi ela que fez essa liderança, teve essa iniciativa de reunir as instituições e não foi só a universidade, mas sim ICTs de uma maneira geral e sociedade civil, para que a gente conseguisse mostrar a potencialidade e a inserção social que a Amazônia Legal tem, as instituições de ensino superior da Amazônia Legal possuem. Então é a professora Raimunda Monteiro. Muito bom. Acho que vocês fizeram um panorama aí geral da atuação da UEPA, tanto na Green Zone quanto na Blue Zone. Acho que mostra como o planejamento, o trabalho árduo dá certo, né? E aí vocês estão de parabéns nesse processo, parabenizando antecipadamente toda a universidade, a gestão superior. Agora, outra presença marcante, né, dentro do quesito da COP foi a Expo UEPA no Porto Futuro, né? E professora Luana, apresenta um pouco, né, para o nosso público, para os nossos ouvintes, um pouco sobre esse espaço e o que ele representou para a UEPA. Esse espaço foi realizada a inauguração dele, uma das nossas atividades da UEPA, no Parque da Bioeconomia e Inovação. Por meio da exposição chamada, que a gente denominou de Expo UEPA, na COP30. No entanto, esse espaço ele é permanente nosso. Então, isso foi uma articulação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, dando apoio juntamente com a Diretoria de Inovação, Transferência Tecnológica e Empreendedorismo, com o diretor Sábio Fernandes. Então, a conquista desse espaço, ele, na verdade, era um presente, um legado COP, mas ele já iniciou essas tratativas do Parque da Bioeconomia, que, na verdade, muitas pessoas associam o Parque da Bioeconomia com a COP, mas ele já é um produto do Plan Bio que foi lançado no início do governo Helder, na primeira gestão. Então, ele é um produto do Plan Bio. E esse produto do Plan Bio e o namoro, digamos assim, que a UEPA já estava tendo com esse espaço, ele iniciou em 2024, por meio do presidente da Fundação CERT, que é quem gerencia o parque, que é o Marcos Daré, que é um parceiro da nossa universidade, inclusive, e a partir dessa reunião de intenções, nós fizemos várias reuniões apresentando os potenciais da UEPA, como é que a UEPA lida com a sociedade, com os territórios, o nosso potencial na bioeconomia. Então, na verdade, foram longos meses de tratativas. E agora a gente tem esse prêmio, né, esse momento de poder fazer essa inauguração do espaço concomitante com um evento paralelo da COP30. Então, ele é um espaço permanente nosso, onde a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação ali tem o seu selo, tem a sua marca. E isso realmente é de grande visibilidade. Eu acredito que muitas pessoas visitaram recentemente o parque, que foi inaugurado no mês passado, foi entregue em outubro, né? Então eu acredito que a população, a sociedade está aproveitando bastante o espaço e está vendo lá na sala 7
o nome o EPA presente. A gente divide o espaço sala com o CESUPA. É importante ressaltar que o Parque da Bioeconomia ele não é uma área de instituições de ciência e tecnologia, e eu gosto de ter muito prazer em dizer, na verdade, que as únicas instituições de ensino presentes no parque é na sala 7, com a presença da UEPA e o CESUPA, por meio do nosso NIT, por meio das nossas incubadoras. Então, na verdade, nós somos um parceiro do espaço e dessa proposta por conta do trabalho que a UEPA vem desenvolvendo ao longo dos anos dentro da temática da bioeconomia. Isso é um legado já para a UEPA, da COP30. Já só para complementar o que a Alana falou, o pavilhão o Parque da Bioeconomia e Inovação da Amazônia, ela fica no Porto Futuro 2, ao lado do Museu das Amazônias. E agora, pessoal, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais, né, sobre esses projetos que estão sendo expostos lá e qual o interesse do público em relação a esses projetos, né? Qual, assim, aproveitando, qual o objetivo e finalidade de ter uma sala dentro do Parque da Bioeconomia? Na verdade, a proposta e o projeto do Parque da Bioeconomia é que ele sirva como um grande local de integração para pessoas da população, pequenas empresas, startups, que tenham vontade de fazer algum negócio voltado para a área de bioeconomia, e ele consiga encontrar parceiros que resolvam os seus problemas ou tenham sua mitigação. Isso é interessante porque a gente já estava trabalhando nesse direcionamento, em que agora em agosto nós lançamos o site que é o Inova, onde a gente tem a possibilidade de divulgar os serviços que a universidade tem. Então, é a proposta e a ideia do Parque da Bioeconomia, e por isso a UEPA está presente, né? Então, ali realmente é para dar subsídio, ajudar pequenas empresas que tenham interesse de atuar ou de se estabelecer dentro dessa área. Então, a gente serve ali como um apoiador dessas iniciativas. Não deixa também de ser uma vitrine. Como é um espaço muito procurado pelo público, né, de maneira geral, e é um espaço turístico, acaba também sendo vitrine, dando visibilidade a essas ações, a esses projetos relacionados à bioeconomia e inovação. E aí as pessoas que estão passando por lá também começam a conhecer todo o potencial que a UEPA tem relacionado à temática de bioeconomia, inovação e de maneira sustentável na nossa região amazônica. Acho que isso coaduna com o projeto do governo do estado, do Parque da Bioeconomia, do Vale da Bioeconomia, né? Que é aqui o Baixo Tocantins, Baixo Amazonas, não é isso? Na verdade, o lançamento do governo e que a Universidade do Estado também está presente no apoio e contribuindo com outras secretarias do Estado, como a SECTET, a própria Fundação de Amparo, que é a FAPESPA, e a UEPA como instituição, representando a instituição, é o Vale Bioamazônico. Ah, é Bioamazônico? Ah, sim. Então, o Vale Bioamazônico, ele tem uma proposta de incentivar e atrair recursos e investidores, principalmente internacionais. O nome Vale, ele tem uma analogia, ele tem uma relação inclusive com o Vale do Silício, mas não com a proposta da tecnologia que é feita no Vale do Silício em si, e sim relacionado com a nossa floresta em pé, e sim relacionado com a nossa bioeconomia, com a nossa economia circular e biotecnologia. Então, ele na verdade é uma proposta onde tem rede, onde tem potenciais instituições e laboratórios que recebam esse financiamento e participam então do Vale Bioamazônico semelhante, inclusive até teve uma recepção, o governador recebeu o governador da Califórnia, que inclusive ficou encantado com a ideia, com a proposta disso voltado para a biotecnologia, bioeconomia não sanitária. Eu fiz a pergunta, Mário, para a gente poder articular, já que nós tivemos 14 painéis na Green Zone, potencializar isso aí junto com a atuação lá no Parque da Bioeconomia e com o Vale Bioamazônico, potencializar as pesquisas que nós fazemos dentro da UEPA, esses pesquisadores que nós estamos chamando de mentes brilhantes, né? Então, por fazer essa articulação aí. Então, mais um legado que a gente pode ter aí para a COP, financiamento, visibilidade, parcerias, reconhecimento pela sociedade, porque está sendo visto, está vendo. A Expo EPA, quando ela foi inaugurada, a sala de exposição lotou.
o público era variadíssimo, vinham desde pessoas que não se identificavam com uma formação específica acadêmica, mas com todo tipo de formação e idade. E a nossa Expoepa divulgou, né, uma exposição de bioculturalidade do nosso herbário, que a curadora é a professora Flávia, e as ações dos projetos dos programas de pós-graduação. Quando a Expoepa foi inaugurada, durante todo esse período, houve uma intensa visitação na sala do pavilhão, do parque, aliás, da Bioeconomia e Inovação. É importante essa fala da Bianca em relação não somente à exposição do herbário que foi realizada, mas à parceria dos programas de pós-graduação. Eu acredito e consigo enxergar que a COP, todo esse movimento que a gente está fazendo institucionalmente, está conseguindo fazer uma integração muito boa de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, acho que é muito importante. Não existe ciência sem tecnologia, também não tem como fazer uma revolução tecnológica sem o amparo da ciência e da pesquisa envolvida. Então, a gente tem caminhado bem nesse sentido. Então, é bem importante essa fala da professora Bianca. Acho que assim, as possibilidades estão se abrindo, o leque de possibilidades estão se abrindo no campo da Universidade do Estado do Pará, né? Eu acho que isso só potencializa os nossos pesquisadores, nossos grupos de pesquisas e a pós-graduação na UEPA, né? E aí nós temos aí, fazendo um merchandising aqui da professora, tivemos um edital do Acelera Pós, eu acho que foi um sucesso e a própria está de parabéns. Eu acho que isso tudo vai casando para a gente construir e fortalecer a Universidade do Estado do Pará cada vez, né, mais forte e com financiamento, que é o que importa. Eu gostaria até de complementar e já aproveitar sobre a fala do Acelera Pós e tudo mais, que as chamadas, nós tivemos então no total 26 propostas submetidas, então 26 pelo menos grupos de no mínimo 10 professores distribuídos no nosso estado, em todos os nossos 23 campos de atuação. Tem pessoas ali empolgadas, querendo participar e propor novas propostas de programas de pós-graduação. E boa parte delas que foram submetidas tem alguma relação com o contexto do Vale Bioamazônico, dentro da temática de biotecnologia, biociência, também tem recursos naturais. Então é interessante, eu aproveito, até faço uma fala e um apelo para que a gente consiga observar os nossos pesquisadores, a nossa comunidade, para onde é que a coisa tá chamando, né? Onde é que está vindo o aporte, onde é que está tendo o interesse de fazer um aporte tanto a nível estadual, mas também internacional, qual é a área, qual é a temática e que é uma potencialidade da Universidade do Estado. Então é importante a gente mostrar de onde a coisa está chamando e mostrar que, na verdade, a gente já tem aí um legado dentro dessa temática e a importância de ressaltar isso, incentivar os nossos pesquisadores para seguirem suas pesquisas nesse sentido, dentro dessas temáticas, porque a ideia é que a gente consiga ter uma visibilidade, uma procura muito intensa nos próximos meses, nos próximos anos. Agora para a professora Bianca, para finalizar o nosso bloco, esse espaço, né, da Expo UEPA, como ele fortalece a imagem da UEPA dentro da COP30? E também para quem é daqui da cidade, né, já que ele agora vai ser um espaço fixo, né, da UEPA dentro do Porto Futuro 2. Como a professora Lana colocou, né? Ele não foi dentro da Blue Zone, nem da Green Zone, mas foi um espaço paralelo que nós conseguimos essa articulação da exposição na segunda semana da COP30 e houve também essa intensa procura de todas as pessoas que estavam visitando o parque. E a ideia é que esse movimento, né, e essa articulação voltada para essa temática dentro do Parque da Bioeconomia, ele seja de um caráter permanente. Além da exposição que houve especificamente durante a COP30 na segunda semana, a proposta é que a gente dê continuidade nisso, né, trazendo também, né, outras propostas de integração na sala, né, no parque, e também trazendo outras exposições relacionadas à bioeconomia e inovação que a universidade já vem desenvolvendo. E aí a ideia não é uma coisa pontual, é um caráter permanente, que vai buscar, além da exposição, né, a articulação, a parceria e a busca pelo fomento de instituições financiadoras para os projetos de pesquisa, ensino e extensão ligados à bioeconomia e inovação. Acho que, assim, foi comentado aqui
atuação no fórum, né? Na Green Zone, na Blue Zone, aqui no Parque de Bioeconomia. Mas eu acho que é importante relatar e ressaltar a participação da UEPA também no pavilhão dos municípios, com planetário, cerca de 3.000 espectadores que passaram por lá. Eu queria que você comentasse um pouco qual é assim, a importância do planetário que vocês avaliam assim, para a sociedade paraense ou para... Eu sou suspeita para falar do planetário, né? Muito mais do planetário móvel, porque eu já desenvolvi as ações lá como professora de lá e ainda desenvolvo ações na pesquisa dentro do planetário. O planetário, ele é um espaço muito importante, relevante no sentido da divulgação científica e popularização da ciência. Quando o pavilhão dos municípios foi colocado como proposta para que a gente apresentasse para lá, né, ações da UEPA relacionadas também nessa temática da COP30, eu acho que a UEPA foi assim, acertou mesmo, levando o planetário para lá. É porque o planetário móvel, que nós temos o planetário fixo e o planetário móvel. O planetário móvel sempre despertou muita curiosidade e interesse de todo o público, né, nos mais diversos eventos, e levando o planetário móvel para lá, que é um pavilhão, que o pavilhão dos municípios apresentou as ações de vários municípios do nosso estado, deu para perceber que é uma ação que vai promover essa aproximação entre ciência e sociedade, mas de uma maneira mais lúdica e interativa, tanto que houve essa procura intensa dessas pessoas durante o evento da COP30. Lá nós temos 144 municípios no Pará e mais a UEPA. Então a UEPA se agregou e assim, foi um sucesso. Eu passei por lá 2 dias e assim, a população fica feliz, as crianças, é a forma realmente de levar a ciência de uma forma mais tranquila, né, agradável e aproximar a população em geral para visitar não só o planetário móvel, mas também a nossa cúpula. Nós tivemos também um evento em comemoração a 125 anos do Instituto Oswaldo Cruz, e aí foi um sucesso também, veio a presidente lá da fundação, então, o professor Roberto está de parabéns pela condução do planetário. E além da participação no pavilhão Pará, dos municípios lá com o planetário, nós também queremos agradecer e parabenizar a equipe de cultura da UEPA, que fez assim, um trabalho fantástico, tanto no Museu do Artesanato Paraense, quanto na Green Zone, quanto lá no Fórum Internacional Global, né? O Monzo Melodia, a banda de Vigia fez um espetáculo na abertura do Museu do Artesanato, os Sons Atípicos. Quem não conhece os Sons Atípicos é perfeito, são estudantes com TEA que desenvolvem um trabalho magnífico. E o nosso Madrigal, que participou também dos 3 espaços, que foi assim, eu disse, uma explosão de cultura da Amazônia. Quem não viveu, vivencie o que é um madrigal. Agora eles estão com um banzeiro, eles terminam com um banzeiro e colocam todo mundo para dançar. E aqui eu quero parabenizar a professora Jéssica, que esteve à frente da diretoria de arte e cultura, importante atuação aí da UEPA na COP30 também. Agora, para a gente finalizar o nosso podcast, nós vamos falar um pouco sobre o legado da COP, né? O legado que ele deixou e o que fica daqui para frente, né? A gente já conversou sobre isso em podcasts passados, né? Em relação ao legado que a gente acreditaria a COP ela poderia deixar aqui, mas agora a gente quer saber qual foi o legado que a COP deixou para a UEPA. Eu vou fazer em ordem cronológica, inclusive, né? Porque é muita coisa, mas se eu esquecer de alguma, a professora Luana vai me complementar. Primeiro, a formação e a capacitação que a UEPA ofertou para os agentes de segurança pública do nosso estado. Foram mais de 500 agentes de segurança pública com formação em línguas estrangeiras. Não foi só inglês, foi inglês, espanhol e mandarim. A criação do grupo de trabalho permanente do Fórum Amazônia Global, com a assinatura do acordo de cooperação das universidades parceiras, a visibilidade que as pesquisas da UEPA e ações culturais tiveram, e isso vai promover futuras parcerias. Outro legado importante é a inserção nesse projeto do Vale Bioamazônico e também o espaço no pavilhão e parque da bioeconomia.
além também dessa integração que a gente teve com outras universidades, né, para mostrar o potencial que a universidade tem, que essas outras universidades, às vezes, na maioria das vezes, né, não enxerga, né, o quanto que a UEPA tem produzido a nível de ciência e ensino e extensão. Então, novos acordos de cooperação foram articulados, um acordo relevante foi assinado e o impacto da visibilidade das ações da UEPA para a sociedade ele foi grande, foi relevante e aí já entra também como um legado. Mas a Luana pode me complementar mais. Acho que é importante a Luana destacar assim, esse fortalecimento da ciência amazônica e os caminhos para a internacionalização, né, professor? Muito bom. Esse fortalecimento, essa vitrine grande que foi a COP30 para a UEPA, demonstrou, na verdade, o nosso fortalecimento da nossa pesquisa. Tivemos já, durante a COP mesmo, a assinatura com a Universidade da Guiana Francesa, então aí com a internacionalização envolvida. Ontem mesmo eu tive a recepção de uma instituição que tem o selo do país de Luxemburgo, por exemplo, que é o EcoCitizen. Então a gente teve recepção, então na verdade está demonstrando que a internacionalização da UEPA, provavelmente, e a gente está muito ansioso para isso e feliz, que na verdade ela dá um salto, né? Então, com essa busca, essa procura das potencialidades que nós temos. Hoje mesmo tive uma reunião também, mas já com uma articulação com o IDEFLOR, que é uma entidade do nosso estado, do nosso governo. Então, assim, a pesquisa da UEPA e o fortalecimento e a internacionalização, ela com certeza dá um salto após a COP, e são um grande presente que a Universidade do Estado recebe, após muito trabalho, muita apresentação, muita articulação, mas com certeza são um dos maiores legados. E aí desculpa te interromper. Tudo bem. Não, também o professor Antônio, né, que está à frente do Instituto Confúcio da UEPA, né, comentou com a gente, né, falou, aliás, com a gente que a UEPA recebeu uma réplica da escultura da delegação chinesa. Essa delegação chinesa, né, apresentou uma escultura, deu de presente, né, para o nosso governo do estado, para nossa cidade, e a UEPA ganhou também essa réplica dessa escultura, né, que essa escultura ela vai materializar a relação entre a China e o Brasil, a relação entre a China, a Universidade de Shandong e a Universidade do Estado do Pará. Ainda ganhamos uma réplica da escultura aqui para a nossa universidade. Isso mostra, eu acho que a importância, o fortalecimento já dessa internacionalização Brasil-China, né? Recentemente nós mandamos uma delegação para lá, trouxemos vários frutos, vários encaminhamentos de parcerias futuras e agora foi reforçado, acho que com esse presente com ela, a gente vai verificar, né, professor, onde vai ficar exposto para todo mundo poder fazer a visitação lá da réplica. E eu acho que o legado, além dos espaços de infraestrutura, das pesquisas, essas novas redes e parcerias que foram criadas. Isso é um grande legado, assim, mostra, botou o bloco da UEPA na rua. Na rua, exatamente. Até é importante esse diálogo que a gente está fazendo agora relacionado com a parceria já existente, convênio da Universidade do Estado com a Universidade Normal de Shandong e a comitiva de pesquisadores de pós-graduação que foram representadas, né, na comitiva que tivemos também nesse semestre para a China. Inclusive, hoje tive a confirmação, já um documento assinado pelo reitor, que justifique o visto de pesquisadores da Universidade Normal de Shandong, que chegarão e receberemos eles aqui em fevereiro do ano que vem. Então, na verdade, nós não somente levamos os pesquisadores, mas tivemos ampliação dessa comitiva e de algumas reuniões entre pesquisadores locais, né, da Universidade do Estado e Universidade Normal de Shandong, em que observaram que a gente tinha alguns matches ali de pesquisa e estão vindo agora presenciar, conhecer ao vivo e a cores os laboratórios da universidade para firmar essa parceria e consolidar essa parceria. É importante, aí, puxando a sardinha para a minha área, né? Uma das parcerias da internacionalização é através da educação física. Então, nós temos alguns estudantes do curso fazendo o mandarim, que a gente quer levá-lo, passar 6 meses, 1 ano
lá na Universidade de Shandong, mas também está vindo um professor, um campeão nacional lá de luta, de artes marciais, e isso só fortalece, né, a parceria Brasil-China, o Instituto Confúcio e o processo de internacionalização da UEPA. Eu queria, professora Bianca, professora Luana, muito obrigado pelo papo descontraído, acho esclarecedor, mostra o compromisso social, cultural e ambiental reafirmado pela UEPA. E aí, esse é o grande legado que fica e mostra como a UEPA participou ativamente. Muito obrigado pela participação de vocês, professora Bianca, professora Luana. Obrigado pelo convite de estar aqui socializando as ações de maneira mais detalhada com as pessoas que estão ouvindo, né, e com as pessoas que vão receber também né, esse produto do material do podcast. Né, acho importante a gente dar essa visibilidade e falar um pouquinho mais, com mais detalhes sobre isso. E também queria agradecer a todas as pessoas, né, que estavam envolvidas diretamente e indiretamente nas ações da UEPA na COP30. Foram dias intensos de muito trabalho, de muita articulação. Essa comissão foi guerreira, porque realmente a gente pensar num evento que nunca tinha ocorrido nem em Belém, nem no Brasil, e trazer para esse evento toda a potencialidade da UEPA, foi uma ação muito intensa, valeu a pena e a gente só tem a colher os frutos. Então eu agradeço demais a toda a comissão da UEPA na COP30 e a todos os envolvidos, direto ou indiretamente. Acredito que a gente tem ainda muito a trilhar, mas vai marcar mesmo, vai fazer história na universidade, essa ação e esse evento mundial. Eu gostaria de agradecer também ao convite de estar aqui, juntamente com a Bianca, que foi incansável na presidência da comissão da UEPA na COP30. Também fazer até uma brincadeira e dizer assim, não acabou, porque agora a gente tem vários editais. Então tem muito edital liberado, aberto, e a gente tem muita proposta para submeter e concorrer, né? Então o nosso trabalho ele segue, mas é importantíssima essa iniciativa de socializar o trabalho da gestão superior, das articulações que a gente tem feito juntamente com os pesquisadores da universidade. Então, parabéns pela iniciativa do podcast, essa socialização da ciência, da informação, da transparência. Então, a Rádio UEPA está de parabéns por meio da Pró-Reitoria de Extensão. Eu gostaria de agradecer imensamente também todo o apoio que nós tivemos da gestão superior para poder conduzir, trabalhar e fazer essas 1000 atividades que nós tivemos. E dizer que a gente está bem motivado, né, Bianca? A gente está motivada para as coisas que virão, para as colheitas e os frutos que vão surgir a partir dessa iniciativa. Tá? Então, obrigada pela acolhida e esse momento aqui de socialização. De prestação de contas. Dani, minha parceira de podcast, muito obrigado. Muito obrigada, professoras, por estarem aqui hoje. Obrigada, professor Iveson, também, por ser meu parceiro aqui. E agradecer também aos nossos queridos ouvintes por estarem aqui, né, vendo o nosso podcast. E aos nossos queridos ouvintes, se inscrevam no nosso canal, não se esqueçam disso. Curtem, comentem e compartilhem. Esse foi mais um podcast do Voz da UEPA, gestores que inspiram, especial COP30, e a gente quer reafirmar a UEPA é ciência, é cultura, é Amazônia, e o futuro vai passar por aqui pelos pesquisadores, pelos estudantes, pelos docentes. E reforçar o convite da Dani. Siga o nosso canal, precisamos chegar em 1000 inscritos aqui para poder fazer as transmissões ao vivo. Então, e compartilhe com seus amigos aí esse conteúdo. A gente espera trazer outros pesquisadores, assim como ela engrandeceram aqui o nosso podcast. E é isso, fiquem com Deus e até mais. Tchau.